presbítero Cláudio foi um mentor aí, né, da gente durante um tempo. E a gente aprendeu muita coisa junto aí. É uma pessoa que eu tenho um carinho especial. E queria que você mandasse um salve para a galera aí, se apresentasse aí. Diz pra gente aí, Cláudio, como é que tem sido essa quarentena? Como é que tem sido esse momento para você aí? Graças e paz, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Muita saudade dos irmãos, né? De estar congregando na igreja. Na verdade, a igreja somos nós, mas de estar aqui na comunhão com os irmãos. A gente sente muita falta disso. Eu, minha esposa, minha filhinha. Eu estava com meus joelhos dobrados quando eu cheguei aqui há alguns minutos atrás e não me consegui me conter. Eu chorei um pouquinho ali. Eu sou um pouquinho chorão, mas a gente fica lembrando das coisas que a gente vive na casa do Senhor, no templo, na casa de adoração, mas isso não frustra o nosso coração, muito pelo contrário, isso traz alegria de a gente estar na casa de Deus, sentindo verdadeiramente a falta dos irmãos, e matando a saudade aqui do Kevin, do nosso pastor, do Leozinho Fel, do Ives que está ali conosco também, matando a saudade dos irmãos, tá? E agradecer a Deus por estar aqui, para poder compartilhar um pouquinho das coisas de Deus com os irmãos, amém? Deus abençoe. E ele, ó, é chorão e é bobo, tá, gente? É chorão e bobo. E tem aqui também o nosso amigo Léo Fel, né? Diz aí, Léo, se apresenta pra galera aí, manda salve, manda um abraço pra galera aí. Olá, galera, também estamos com saudade de vocês. Eu quero aqui também transmitir um abraço da minha família, né? Nós estamos ansiosos, né, para esse momento acabar e junto nós podermos estarmos reunidos na presença do Senhor. E como nós estávamos conversando aqui antes de entrar no ar, junto com o meu pastor Anderson Farias, e nesse momento o Senhor ele tem cuidado de nós, né? O Senhor tem cuidado da nossa família, tem cuidado de... Creio acreditar que está cuidando de vocês que estão nos assistindo. E estamos aqui nessa noite para bater esse bate-papo com vocês aqui, junto com nossos irmãos, interagir com você que está nos assistindo. Faz as suas perguntas e, na medida do possível, a gente vai estar respondendo a pergunta aos irmãos. E Léo Fel, gente, para quem não conhece, né, ele é o cara mais estiloso que tem aqui na igreja, entendeu? Esse é para quem acompanha sabe, né? E, rapaz, a gente veio, a gente ficou até com vergonha, que a gente chegou aqui todo mundo largado e tal. Rapaz, quando ele entrou na porta ali, deu vontade de até de ir em casa, né? Ele tava perfumado, como é que é, Cláudio? Ele tava com... Tá cheiroso igual um pouco mortadela. E esse aqui, né, acho que ninguém conhece, né? Pastor Anderson Faria, nosso pastor aí. Deus tem usado aí a vida dele para ministrar sobre a nossa vida. Quase ninguém conhece, ele vai se apresentar aqui, vai falar aqui com a galera aí. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria muito grande, né, nós estarmos mais uma vez podendo compartilhar algo para preencher realmente esse tempo, né? E estar aqui para nós é um privilégio, né? Certamente que você está aí na sua casa e vai poder compartilhar com a gente desse momento tão especial. E a gente espera as suas perguntas, né? A interação aí dos irmãos, o pessoal que está na live com a gente. Manda a sua pergunta. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou passar para o Cláudio e para o Léo, né? E o que a gente não souber responder, nós vamos passar para quem? Vamos passar para Deuteronômio 29, né? Que as coisas que não são para serem reveladas a nós, que sejam para a eternidade, né? Então, assim, uma alegria muito grande, Kevin. A gente está aqui e espero que seja um momento muito produtivo para a glória do Senhor. Espero que seja proveitoso, né, para todos vocês que estão ouvindo. E assim, galera, não fica aí receoso, não. Isso aqui é descontração mesmo, para você rir. A gente vai rir muito aqui. Né? É ao vivo, é uma coisa bem divertida, né? Para a gente fugir um pouco. Tendo o Cláudio, não tem como não ser divertido, né? Sabão de mula aí é difícil. E assim, eu queria já no início começar com o pastor mesmo. Eu queria que o senhor desse aí uma palhinha do que o senhor tem visto de bom e de ruim nesse período de quarentena ou desde quando começou essa pandemia, né? O que o senhor tem visto de bom e o que o senhor tem visto de ruim? Porque assim, a gente sabe que de todos os momentos que a gente vive, alguma coisa de bom a gente tem que tirar. Isso vai ensinar a gente de alguma forma, né? Então a gente tem que ter, às vezes a gente fica, não, mas só está tudo ruim. Não, alguma coisa vai te ensinar.
alguma coisa você vai aprender. O que o senhor tem aprendido? E o que o senhor tem visto de ruim nesse... Olha, Kevin, verdadeiramente a gente tem percebido que é um tempo onde muita coisa mudou, né? Esses dias eu estava até, isso também, Cláudio, Léo, eu estava ouvindo uma pessoa dizer que numa noite a gente dormiu com toda uma rotina preparada, né, com todas as coisas para fazer no dia seguinte, e de repente isso na nossa mente tem que mudar, né? E você criar novos hábitos, isso dentro da metodologia do coach, por exemplo, é algo que é muito difícil. É uma mudança muito brusca, ela traz consigo seus desafios. Então, assim, foi realmente um momento que está sendo, na verdade, né? Mas foi no momento do início de tudo isso, eu acho que causou um grande impacto na vida de todas as pessoas, né? Inclusive nós que estamos aqui como igreja, como família, como homens, né? Nós tivemos aí uma série de desafios, né? Mas coisas boas e coisas ruins verdadeiramente aconteceram. As coisas boas que eu pude perceber, aproximação da família. É uma das coisas que eu pude perceber. Isso falando da minha casa, e vendo também a casa de algumas pessoas que são chegadas a gente, né? Casas que o marido já não falava muito com a esposa, a nível de ter um diálogo sadio, não conversava muito com os filhos, não interagia muito, né, com a sua família, com a sua casa, e a gente começou a perceber isso, né, uma família um pouco mais próxima, um pouco mais coesa no relacionamento, e isso foi um ponto muito positivo. O desafio, na verdade, foi esse, se adaptar a essa nova rotina, né? Uma das coisas, né? Claro que tem muitas outras, mas até para não tomar muito tempo aqui no meu comentário, uma das coisas que eu mais percebi foi isso, o desafio de mudança de rotina. Isso foi muito difícil nos primeiros dias. Agora, até que nem tanto, a gente vai se adaptando. Isso é uma coisa fantástica do ser humano, né? O ser humano, ele é adaptável, né? Começa a passar por uma situação, daqui a pouco ele se adapta ao ambiente, à situação em si, e as coisas começam a acontecer. Tipo isso aqui, né? A gente não tinha o hábito de estar aqui diante de uma rede social, fazendo live, fazendo culto, e a gente estava cultuando aqui dentro da igreja. Agora a gente tem que ir para fora, né? De uma forma ou de outra, a gente está indo para fora. Então, acho que isso foram coisas, assim, pontos que, de início, assim, eu gostaria de observar. E é interessante que hoje eu até comentava com um rapaz, até um pastor, né, que trabalha lá com a gente, que a gente vivia muito na nossa zona de conforto, né? Transmitir a palavra daqui, nos cultos, a pessoa quer receber, ela vem nos cultos, né? Isso acabou fazendo com que a gente abrangesse, né, mais uma forma de levar a palavra de Deus, ou de levar alguma coisa para uma pessoa que de repente não vem. De repente, muita gente que está em casa, a partir de uma live que o cara vê, a partir de um louvor que ele escuta, dá saudade, e ele já está pensando em retornar para a casa de Deus, e isso é muito bom, né? Se continuássemos como estávamos, talvez não teríamos essa oportunidade, né? E assim, eu queria também ouvir um cadinho do Léo Fel. Léo, você que da gente está mais perto aí na área da saúde, né? O que você tem visto das pessoas? O que você tem ouvido? O que tem te chamado a atenção? Esse é o cara estiloso. Isso aí. Então, a gente percebe, justamente no ramo que a gente trabalha, que você frisou muito bem, a gente vê pessoas desesperadas. A verdade é essa. Muitas pessoas desesperadas com tudo que têm ouvido, que têm visto, né? E nós temos presenciado muitas situações lá onde nós trabalhamos de pessoas que desesperadas, não sabem o que vai acontecer, não sabe a expectativa que cria em relação a essa situação que nós estamos passando. Mas eu glorifico a Deus que nós, como igreja, nós temos a esperança, né, em Cristo, e a paz, né? A paz que nos dá essa confiança que isso vai passar em breve espaço de tempo. E nós temos visto, pastor, muitas pessoas desesperadas. Essa é a palavra que eu defino o quadro que nós estamos vivendo, né? É isso que eu tenho para passar para os irmãos. Bom. E assim, a gente vê isso em todas as áreas, né? O pessoal que está precisando buscar emprego, ou a pessoa que de repente é autônoma,
né, de várias formas, né, tem muita gente desesperada. E, assim, é um momento, né, de nós, como igreja, mostrarmos para eles que não é que a gente está tranquilo de que nada vai acontecer. Não, não é isso. Só que a gente confia, né, naquele que pode tudo, naquele que faz tudo. E é esse momento que a gente faz a diferença, né? E você, Claudão? Como é que tá sendo essa quarentena em relação à família, né, em relação aos entes queridos? Como que você tem visto? Tem mudado alguma coisa? O que te chama atenção em relação a isso? Bem, gente, mais uma vez, boa noite a todos, né? A gente também tem notado essa aproximação da família, muito embora na minha casa, graças ao nosso bom Deus, a boa mão do Senhor, a gente continua sempre ligadinho, eu, minha esposa, minha filha, mas a gente tem observado também a necessidade da família se comunicar, né? Eu tenho me comunicado mais com minha parentela, na verdade, acerca das coisas. Algumas pessoas da parentela têm nos pedido alguma orientação acerca das coisas de Deus, inclusive. Isso é muito bom, né? Que até um tempo atrás a gente não tinha isso. Então, a parte da parentela tem nos pedido algumas orientações acerca do que fazer, como fazer, quando fazer, né? E dentro do pouquinho que a gente sabe, a gente tem buscado orientar também, né? Lógico, sempre a gente escudado na palavra do Senhor, como a gente viu e ouviu ontem, pastor ministrando a palavra aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, onde ele trouxe à luz ali algumas providências que Josué teve que tomar em função da morte de Moisés. Eu não vou pregar o que ele pregou, mas é algo que ficou no nosso coração para que a gente possa ter o nosso escudo, a nossa proteção vem do Senhor, não vem de outra forma. Nós somos cristãos, servos de Deus, e é nesse momento que nós, como igreja, servo de Deus, o organismo vivo, se movimentando, frutificando, como é o tema que a gente está trabalhando ao longo desses meses aí, frutificando com a igreja parada, digo, igreja física, né? Esse espaço físico, mas eu, você, nós, como organismo vivo, nós frutificando a vida de quem precisa. Tem muitas pessoas precisando. Talvez você está assistindo essa live, você está precisando de algo que só Deus pode suprir. Talvez eu não possa suprir, o Kevin não pode, o pastor não pode, o Leozinho Fiel não pode, o Ives está aqui conosco também, não pode, mas Deus pode suprir. É em nome desse Deus que a gente está aqui hoje, para te dar algum tipo de orientação que a gente puder, né? Claro, escudado no Senhor, como a gente está falando, e buscando sempre trazer à tona a palavra de Deus, né? Quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Que nos traz esperança nada mais é do que a palavra de Deus. Bom. E assim, para a gente já iniciar num dos temas que a gente vai debater, né, isso que você acabou de falar aí, que é muito importante e que é algo que tem prejudicado os relacionamentos e os casamentos, né? Talvez seja algo que hoje, né, dá para se colocar em prática e dá para se ver o problema, que é a respeito do diálogo, né? Hoje em dia, né, o que causa mais transtorno no emprego, dentro de casa, nas igrejas, é a falta de diálogo, né? As pessoas, elas recebem algo, mas às vezes ela não fala. E às vezes ela fala e já não quer receber, né? E assim, o diálogo, né, uma coisa que a gente frisou bem da última vez que a gente falou, o diálogo não é só você falar, né? Você ter diálogo é você ouvir. E a gente recebe, assim, a gente vê, na verdade, né, muitos problemas em relação a isso. Porque as pessoas não tendo diálogo, elas não se entendem. E acho que isso é um dos problemas que se tem no casamento, né? Um dos problemas que se tem nos lares. É pai e filho, é marido, mulher, né? É ente querido, enfim, né? Diversas pessoas, né, têm esses problemas hoje. E o que você tira disso? O que você pode passar para a gente a respeito disso? Né, você trouxe até um dado, né, que você estava comentando hoje sobre isso. Né, o que você tem a dizer sobre o diálogo em família? Primeiramente, quero mandar um beijão para minha esposa também que está assistindo essa live, dizer que eu te amo demais, minha filha de chocolate, minha filhinha, também com certeza deve estar assistindo lá. E dentro de tudo isso que o Kevin esboçou aqui, tem um dado bem preocupante e alarmante dentro do que está acontecendo nesse quadro do casamento. Eu e minha esposa, a gente ajuda aqui, trabalha com os casais da igreja, mas tem um dado alarmante também
dessas instituições, dessas ONGs, né, até do poder público, acerca do que tem acontecido dentro de alguns lares. 9% da violência doméstica aumentou dentro dos lares. Por conta de quê? A falta do diálogo e o tempo, ou melhor, mais tempo juntos. Mais tempo juntos. Tem pessoas, eu ouvi pessoas falarem, Cláudio, agora que eu estou conhecendo a minha esposa, agora que eu estou conhecendo meu esposo. Exato. Tem gente, inclusive, infelizmente, conhecidos nossos, se separando por conta disso. Né? Porque não estão suportando ficar um perto do outro, não estão aguentando ficar um perto do outro. Por quê? Mas são coisas que já vinham acontecendo. Né? Infelizmente, essas coisas acabaram aflorando agora. Mas são coisas que já vinham acontecendo, a falta de diálogo, a falta do bate-papo, a falta do entendimento, a falta do convívio dentro do lar, né? Era aquela coisa do rapaz ou da moça, do homem, da mulher, chegar em casa, cada um ter o seu canto privado dentro de casa. A gente crê que não pode ser assim, né? A casa é um ambiente harmônico, tem que haver harmonia dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no convívio com a esposa, com o esposo, com os filhos, né? Porque os filhos, num momento como esse, eles vão se espelhar em quem está mais perto. E não tem pessoa melhor de que está mais perto que você, pai, do que você, mãe, do seu filho, para orientar. Sei que é um pouquinho assim, eu tenho uma de 6 anos lá, o pastor também tem um pequenininho lá, o Léo Fel também tem, Kevin tem 2 pequenos lá também. Então, é um pouco mais difícil essa interação. Mas assim a gente começa a conhecer melhor, né, os defeitos de cada um. Tem sido até engraçado, em alguns pontos tem sido engraçado, né? Mas a gente não pode deixar de lado esse dado que a gente está trazendo aqui de 9% da violência doméstica ter aumentado. E a Lei Maria da Penha tem registrado isso também, dentro de alguns lares, né, coisa que não era para estar acontecendo. Cabe a nós, como homens, né, homens de Deus, dar a orientação de Deus para quem precisa, mas não a nossa orientação, a orientação que Deus tem. Nesse caso. E um dos fatos, acho que ajuda, né, nisso tudo, né, queria até que o pastor comentasse, é a respeito do escape, né? Às vezes, para não ter o diálogo, o cara chega em casa e aí, quando gera o problema, o cara tem um escape. Ele vai para o futebol, ele vai para o bar, né, ele vai para qualquer outro lugar. Às vezes, até mesmo para dentro da igreja. Hoje tem culto, tem um problema para resolver em casa, o cara... Não, eu vou para a igreja porque... E aí o problema vai só juntando, né? Pode ir. Isso é interessante pensar no que a gente está construindo aqui. A questão do confinamento, ela é muito séria, né? O ser humano ele não foi criado para ficar confinado, né? E quando isso acontece, há realmente desafios na mente humana que a gente, às vezes, não conhece ainda. Um dia o Cláudio vai lembrar até disso, eu já falei isso aqui na igreja, que eu cheguei em um determinado momento e eles me fizeram uma pergunta e disseram assim, pastor, o que o senhor faria nessa situação? Não vou ficar relatando aqui para não tomar tempo. E eu disse para eles assim, eu não sei. E aí acho que houve até um pouco de espanto na hora, né? Porque de repente queriam uma resposta positiva ou negativa, mas uma resposta definida. E eu disse, olha, eu não sei porque eu nunca passei por isso. E, verdadeiramente, a gente não se conhece. Por mais que a gente diga e afirme isso, né? Eu me conheço. Quantas das vezes a gente já falou isso? Eu me conheço, sei muito bem quem eu sou. Mas, na verdade, a gente não se conhece. E o momento do confinamento é um momento de maior identidade que a gente realmente vai ter. É a hora que a gente realmente vai se conhecer e conhecer o cônjuge, conhecer o ambiente de casa, o ambiente dos filhos. Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente mais percebeu nesses dias, né? Onde o agravamento da falta do diálogo, que você bem falou, e existe sim algumas pessoas que criam refúgios, né? Eu não aguento ficar em casa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair. Isso é um desafio muito grande. É lógico que a gente não está aqui isentando isso, até porque é um papo franco, é uma conversa franca. Nós somos aqui obreiros, presbítero, né? Você é um diácono da igreja, você é um líder do Ministério de Homens, eu sou um pastor, mas na verdade aqui o que vale é que nós somos homens como outros qualquer. Né? Nós somos homens, nós somos chefes de família, nós somos maridos, né? E a gente sabe muito bem que é desafiador.
Eu, por mais que já tenha o hábito de estar muito presente em casa, né, nos momentos de almoço, de café e tudo mais, mesmo assim tem sido difícil. Né, porque a grande maioria que tem o seu trabalho formal sai pela manhã, volta só no final da tarde ou à noite já, né? E é aquela correria, aquela rotina que a gente falou no começo. Mas e agora? Aqueles que não estão trabalhando, que são quase que, teoricamente, obrigados a ficar em casa. Então, há poucos dias eu recebi algumas situações assim, de pessoas... Pastor, não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. É muito tempo junto, é muito tempo com a família, é muito tempo, né? E o engraçado é que a gente prega o tempo todo sobre isso, né? De estar perto da família, de estar perto dos filhos, da esposa. Mas quando a gente fica perto muito tempo, começa a dar uns bigode, como diz o Cláudio, né? Começa a dar uns negócios meio estranhos, né? Uns bereguedegue, dá umas situações que a gente não sabe lidar. É. Ainda tem isso também, né? Jaque, a famosa Jaque, né? Já que você está aqui, vamos fazer isso. Já que você está aqui, vamos fazer aquilo. Aí lascou. Então, assim... Tem muita gente lavando louça aí que não lavava. Nós vamos lavar uma roupa aqui hoje, né? Vamos botar uma máquina. Faço ideia como ficou, rapaz, mas tudo bem. E eu acredito que esse é e vai ser ainda, né, nesses dias, o maior desafio para nós. Né, dentro disso. A gente precisa realmente trabalhar muito a questão da comunicação para evitar esses conflitos, que não é difícil acontecer, não. Né? Você está ali o tempo todo no embate de filho, esposa e tal, e de repente, realmente, você vai ter algumas surpresas, e aquilo que eu falei anteriormente. Não, eu me conheço. Não, a gente não se conhece. A gente só vai se conhecer na hora da situação. Verdade. É um desafio bem grande. Leozinho. Pode falar dentro desse assunto. Lembrando que se vocês, mesmo alguém estiver falando, lembrou de alguma coisa, quiser falar, só avisar que tá, aqui é bem natural. Bem natural, né? E galera, você que está em casa aí, você que está assistindo a gente, você tem alguma pergunta, tem alguma coisa aí para mandar para a gente? Pode mandar aqui, a gente vai estar acompanhando e a gente vai estar respondendo aqui na medida do possível, tá? Então pode interagir com a gente aí. Vai lá, Leozinho, manda ver aí. Isso aí, pô, que papo bacana que a gente está aqui, cara. Coisa muito gostosa mesmo que a gente está passando nesse momento aqui, nesse dia de hoje. Dentro do diálogo, cara, eu quero ser grato a Deus pela vida da minha esposa. Né? Para me aturar é fácil, não. Né? Já que a gente está aqui para expor, né? Eu não sou fácil, não. Mas eu louvo a Deus pela vida dela e Deus é muito bom para comigo. E a minha maior dificuldade, rapaz, é em relação ao meu filho, cara. Pelo incrível que pareça, às vezes eu tenho dificuldade para ter esse relacionamento com o meu menino. Por mais que a gente é junto, a gente está sempre agarrado, mas às vezes eu tenho dificuldade de dialogar com ele em determinado assunto. E essa é a minha grande dificuldade, cara. E nesse período de quarentena, cara, graças a Deus, Deus tem nos dado estratégia para a gente conseguir dominar essa situação que a gente tem dificuldade em relação ao meu menino, cara. Sendo muito complicado, mas Deus tem dado graça e nós temos conseguido romper com essa situação aí. Pode. Deixa eu fazer uma pequena contribuição aqui, um pequeno adendo, né? Hoje eu estou usando muitas suas palavras, né? Esse aqui é o nosso Google Negro, para quem não sabe. Mas a questão que o Léo abordou aqui é muito importante a gente falar, porque nós somos adultos. O adulto, você diz não para ele, não é entendido como não. Agora, e a criança? Como você bem colocou, eu tenho lá em casa 2. Né? Então, uma é a Bia, que tem 11 anos, e outra é o Caleb, que tem 2 anos e meio. A diferença é muito grande. Então, quando você fala para a Bia de uma forma, o Caleb não vai entender daquela mesma forma. Então, o desafio se torna ainda maior. Como você falou, às vezes a gente trabalhar isso é outro desafio. Então, olha quantas situações a gente está tendo que trabalhar dentro da nossa casa. Tem sido um tratamento. Então, você tem que estar o tempo todo interagindo com a sua família para alguma coisa, para fazer alguma coisa, porque senão, realmente, o colapso emocional e psicológico, ele se instala. E a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que essa questão que você falou dos filhos,
Eu acredito que o pessoal que está aí no chat com a gente pode até colocar aí. Deve ter muita gente passando por essa situação, né? Porque é uma situação do lar de todos nós aqui. Acredito que o Cláudio também vai corroborar com isso, porque tem a Eloá lá, que o tempo todo vai requerer a atenção, né? Então, acho que a questão dos filhos aí é um ponto muito crucial nisso. E eu acho que não só o diálogo com a esposa, né, e tudo mais, mas com a criança é importante, né? Eu tenho 2. E assim, cara, parece que um faz Muay Thai e o outro faz capoeira. E é o tempo todo, filho, entendeu? Se agarrando, é o tempo todo. Então, assim, você tem que arrumar estratégia para tudo, né? Até para apartar uma briga. E assim, até pra gente é um desafio, né? Porque assim, eu pelo menos fui criado muito diferente, né? Antigamente a gente tinha que correr de vara, né? Correr era mangueira Pelé, a havaiana voava, a havaiana, né? E até uma coisa que o Cláudio Duarte fala muito, né? Que a gente até ri, mas assim, né? A gente apanhou muito, mas na hora de bater, agora nós não pode, né? Então, assim, até para isso a gente tem que arrumar uma estratégia para poder falar com as crianças de uma forma que eles entendam. E a gente, às vezes, está acostumado... A criança já está cansada, chega do colégio, né? Então a gente fala não sei o quê, e bota para fazer outra coisa, ela vai. Só que o dia inteiro em casa, você vai falar, não, vai fazer isso, não, já fiz. Ah, faz isso, já fiz também, já estou enjoado. Aí você fica como? Diz aí, cara, como é que você se virou nesse período? A minha filha, ela fala assim, qualquer brincadeira que a gente tá fazendo, ela, pai, eu tô entediada disso, mas a gente começou agora. Mas como você já tá entediada 5, 7 minutinhos de brincadeira, então a gente tá tendo que se reinventar. O colégio dela tá funcionando em home office e mandou algumas atividades pra gente fazer em casa, né? E eu voltei lá em 1914. Fez as atividades da como criança, diria nosso irmão Zeca. Um abração pra você, irmão Zeca. Grande beijo, tô com saudade de você e de Dite também. 1906. Tá bom? 1914. Peteca, irmãos. Peteca. Eu recebi uma peteca lá com o material didático da minha filha, né? E foi muito legal. Deu aquele probleminha, velho, de coluna, né? Que essa coluna já tem quase 50 anos de uso, então, né? Vai dar bigode. Peteca. A gente fez um torneio de peteca lá, eu lá vencemos, né? A gente jogou contra a pessoa da família, mas a gente venceu, né? Porque eu sou um exímio jogador de peteca. Até porque não pode ter outra coisa, né? A gente já pratica peteca há muito tempo. Já estou muito tempo no planeta jogando peteca. Então, né? Eu ensinando a minha filha. Então, às vezes ela reclama que está entediada. Ah, tô entediada. Aí a gente vai inventando coisa, né? E a minha filha é a menina dos porquês. Eu falo um negócio, mas por quê? Você também deve ter uma filha, um filho assim, né? Mas por quê? Aí a gente vai falando, vai dando os porquês. Isso acontece na nossa casa também. Legal. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Nós temos aqui uma pergunta da Ellen Cacau. Cauellen. Cauellen. O pessoal pobre tem um nome difícil, ainda quer ficar dificultando, entendeu? É mesmo. Eu vou ler do jeito que tá aqui, ó. Ellen Cacau. Ela fez uma pergunta muito interessante que ela disse, olha, como sair da rotina nessa quarentena sem sair de casa? Fala aí, Léo. Acho que a questão da peteca entra nisso aí, né? Jogo de tabuleiro. Criatividade, né? E aí, Léo? É isso aí, dentro disso que o senhor falou, Cláudio, também interagindo, né? Interagindo com o filho, voltando a ser criança. A verdade é essa. Não vale só Netflix, né? Isso, só Netflix não. Senão não tem graça. É onde vai entrar o diálogo, onde vai entrar várias outras questões que vai beneficiar o convívio, né, nesse período de quarentena aí. Deixa eu acrescentar um negócio. Irmãos, eu aprendi a fazer sapinho de papel, origami, bichinho de papel. Tá muito interessante isso, aprendi a fazer. Tem lá em casa algumas amostras lá que eu fiz para minha filha, coisa que você pode fazer também. Brincando de papel não é nada difícil de fazer, não. Aquela coisa de telefone sem fio com lata, aquela coisa de pedaço de vergalhão rodando um pedaço de borracha. Tudo isso é válido, irmãos, porque a criançada de hoje está acostumada com videogame, está acostumada com baixar aplicativo. A minha filha já sabe fazer isso, a filha do pastor já sabe fazer isso, o filho do Léo,
os filhos do Kevin já sabem fazer isso tudo pequenininho. Você sabe. Não estão acostumados, às vezes, a se sujar, a brincar na terra, a correr, a gastar aquela energia que fica canalizada, ainda mais agora nesse período de quarentena. Então, volta a ser criança junto. Se você tem um problema de coluna, faz um bichinho de papel. Se você tem um problema, sei lá, de qualquer tipo de ordem que te impeça de fazer movimento, mas faça algo para você atrair atenção. Né? E se você está perto da tua parentela, traz a parentela para perto, que é o momento agora. Você faz, sei lá, uma disputa de corrida de saco, né? A gente entrava dentro do saco assim, saía pulando. Tudo isso é válido, tá? Para sair da rotina. Você vai ver como que é bom voltar ao passado. Só uma ressalvazinha, pastor. Cuidado, né, com os joguinhos que os filhos estão abaixando, né? Verdade. O senhor vai falar isso? Porque eu estou tendo dificuldade dentro de casa. Meu filho abaixou um joguinho chamado Free Fire, rapaz. Ele tá com isso, rapaz. Difícil. Rapaz, uma dificuldade para tirar isso dele, Cláudio. A gente tira do celular, ele pega o celular do avô e quando vê, ele está jogando. Então, nossa maior dificuldade é essa ressalva que eu quero dar para quem está nos ouvindo, né? O joguinho que está sendo abaixado do seu filho, né? É bom observar isso de perto, porque você acaba, né, sendo omisso e seu filho está lá. É verdade. E assim, o fato é que, às vezes, né, de repente são jogos que... não é que são jogos ruins, mas é jogo que seu filho, no momento, ele não pode jogar. Ele não tem idade para aquilo. Exatamente. Ô, Kevin, até eu disse que eu ia comentar sobre isso na sequência, porque, na verdade, o maior refúgio que hoje os pais têm É o celular. é a questão do entretenimento. Então, não é bem isso, né? Como foi a pergunta anterior, de sair da rotina, não é você pegar o celular e dar na mão do seu filho e dizer, vai brincar. É você brincar com ele, é você interagir com eles, né? Eu acho que isso também é complicado, porque o Léo foi muito feliz na palavra dele. A gente, às vezes, quer terceirizar isso, né? Como o Cláudio falou, de criar uma brincadeira, fazer algo junto, é bem diferente do que você pegar um aparelho de entretenimento e dar na mão do seu filho para que ele fique quieto. E esse é um momento que a gente está vendo muito disso. Então, nós como pais, nós como responsáveis, a gente tem que realmente se policiar nisso para não evitar outros conflitos, né? Porque acaba causando aí um ciclo vicioso na criança, e não é só você, eu tenho isso em casa também. O meu filho de 2 anos e meio, se der mole para ele, ele quer ficar no celular o tempo todo, porque se interessou por um videozinho, pela musicazinha que toca lá, pelo joguinho, e se a gente não intervir, a gente acha às vezes, não vou mexer não, porque ele está tão intertido, né? E isso é cômodo para nós. Quer ver uma coisa? A gente está falando aqui de relacionamento, a gente está falando de harmonia do lar, a gente está falando de diálogo. Uma das coisas que tem tirado muito isso de dentro de casa é a questão do entretenimento. É o Instagram, é o Facebook, é o YouTube, é a rede social de um modo geral, é o WhatsApp. A gente tem hoje uma vasta gama aí de informação o tempo todo chegando, o tempo todo interagindo com a gente. E daqui a pouco a gente começa a interagir só no nosso mundinho e esquece das pessoas que estão ao redor. E isso é fácil de acontecer, né? Dentro de uma casa, ainda mais nessa situação de confinamento. Cada um vai para um cômodo da casa, fica no seu mundinho, lá no seu celular, e aí acabou o diálogo. Então, se torna pior ainda a questão que nós falamos, do conflito. Quando chega a hora do conflito, não tem o diálogo, pode agravar-se aí numa questão de violência doméstica e de tantas outras situações, de maridos que não suportam mais estar perto da esposa e vice-versa. E olha que problema que isso causa. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Pessoal, não é brincadeira. Quem está ouvindo aí, escute isso. A gente tem falado aqui da nossa experiência, mas eu sei que tem muita gente aí passando por isso. É um momento crítico. Não é um momento fácil. Se a gente disser, vou falar aqui que é um momento fácil, que vai... Não, é um momento crítico. Um momento crítico porque, eu já disse, mudança de rotina, mudança de hábito. Isso é muito difícil para qualquer ser humano. Por mais ajustado que a família esteja, é difícil. Acrescentar algo também para os homens em casa. Comigo está acontecendo isso. Aquela torneirinha que está lá pingando, aquela porta que está meio assim, né? Aquela porta está mais encostada no chão do que no alto.
sabe? Aquele chuveiro que tá lá com aquelas duas pontas de fio, que a esposa falou assim, e se encostar um no outro, não vai dar problema não? Claro que vai fechar curto, né? Aquele vasculhante que tá enferrujado, você não bota um WD-40 nele, sabe? Aquela lubrificação que você tem que fazer ali em alguma coisa que tá fazendo aquele barulhinho de porta de cemitério, quando você abre... É hora de você consertar esse negócio aí. Você vai esperar o doutor resolve para ir na tua casa resolver o problema. Quem tá ganhando dinheiro com isso? Você aprende, baixa o aplicativo. Não, eu vou aprender a fazer isso tudo. Você não precisa ser um excelente bombeiro hidráulico. Você não precisa ser um encanador. Você não precisa ser um pedreiro. Claro que a parede também não pode ficar muito torta. Mas aprende a fazer algumas coisas. Sabe, eu tô fazendo isso lá. Irmãos, eu costurei ursinho de pelúcia, 2 ursinhos de pelúcia, o Ted e o Antônio, que são um ursinho de pelúcia que tem lá em casa, da minha filha. Furei o dedo, ficou muito bom, eu dei uma de doutor, sabe, doutor Corona, com a minha filha, ficou muito bom os ursinhos de pelúcia, depois eu vou mostrar para os irmãos. Faz isso vai tirando você da tua rotina, mas com isso aí, vai tirando a esposa também. Ela falou assim, nossa, você não sabia que você era tão bom nisso? Aí começa a te tacar serviço, mas é bom, irmão, é bom. Isso não é ruim não, tá? Você dá grandes gargalhadas nesse sentido aí. Isso aí. Dentro da questão da internet, pastor Cláudio e Kevin, em 2014 eu prestei um concurso público e o tema da redação era sobre isso, que a internet ela vem minando o convívio do ser humano. E hoje eu vejo que, de fato, é verdade. Se você der bobeira, a internet ela vai minando o nosso convívio com o nosso ser humano, com nossos parentes. E uma das coisas que eu tenho feito para poder não chegar a esse ponto com meu filho, eu estou soltando pipa com ele, pastor. Isso é bom. Cuidado com a chilena. Isso. Eu tenho esse cuidado. O sol do cotoveiro sabe... Tá saltando pipa com ele, ensinando ele a fazer pipa. Coisa que ele tá assim, encantado, cara. Ele falou, pai, o senhor sabe fazer? Eu falei, sei, filho, eu vou fazer para você. Fiz uma pipa para ele. Não. Aprende, né? Vê o vídeo. Aí. Não, isso a gente sabe fazer, pai. Criado no de olaria, não sabe fazer pipa. Fui criado com vó, não, sacanagem. Só para distrair. Mas fazer pipa, jogar bolinha de gude com ele. Rapaz, isso tem sido bacana pra caramba, rapaz. Ele tá ficando apaixonado em soltar pipa. Fazer um carrinho de rolimã. Isso. Ô, Kevin, tem até uma pergunta aqui, não é bem uma pergunta, mas uma palavra aqui do Bruno, grande Bruno Erdi, tá aí falando aí com a gente. Brunão, Deus te abençoe. Ele falou aí, ó, boa noite a todos, graça e paz, falem sobre saúde emocional, tá? É um pedido do Bruno. Também aqui, Fernanda Schwenk. Em meio a esse momento de tanta incerteza, muitas pessoas estão sofrendo com a ansiedade e estão criando um certo pânico. Gostaria que falasse sobre isso. Cabe uma na outra, né? Eu vou falar da questão do Bruno e vou falar respondendo a pergunta da Fernanda. É o que a gente está falando aqui já há algum tempo, né? O desafio que a gente está tendo em mudar as rotinas, mudar os hábitos e etc. e tal. Tudo isso vai culminar na questão emocional e psicológica. Vai, com certeza. Né? A gente tem falado sobre isso, inclusive nas lives, nas ministrações que a gente está fazendo. A gente está tentando falar com as pessoas a respeito disso. Por quê? Ninguém está preparado para lidar com situações emocionais. Com a situação de alimentação, o que você faz quando você tem fome? Você come? Você come, né? Então, quando você tem um problema, como ela disse aqui, com a questão da ansiedade, quando a ansiedade ela vem e causa esse pânico, você quer resolver coisas que você não pode, você quer fazer coisas que outrora você podia e agora não pode, como lidar com isso? O isolamento, ele está sendo perigoso por causa disso. Se você não procurar alguém para interagir, é lógico que a gente não está podendo ir na casa de quem a gente quer, a gente não está podendo estar junto com a pessoa que a gente quer, mas a gente tem meios de comunicação. Então, assim, para a Fernanda, e respondendo aí a questão do Bruno também, se você tiver um problema emocional, a melhor forma de você resolvê-lo é procurar alguém para você trocar esse fardo. No entanto, que a Bíblia vai dizer que nós devemos suportar uns aos outros. Exatamente. E o suportar é dar suporte. É falar a hora que você precisa falar.
às vezes a gente quer desabafar, a gente quer falar com alguém. Isso aqui que a gente está fazendo, para nós é muito bom. Verdade. Né? A gente está aqui interagindo, a gente está trocando uma ideia. Nós vamos, e nós vamos sair daqui melhores do que chegamos, com certeza. Mas e quem não pode sair? Quem não tem essa possibilidade? A melhor forma é use, aí sim, as redes sociais, mas de uma forma sadia. Faz aí uma chamada de vídeo para um parente, para uma pessoa da igreja, para um amigo de perto, conversa, faz uma interação, isso vai dar uma aliviada na pressão emocional. Então, assim, e é necessário, tá, pessoal? O pessoal que está ouvindo aí, não fique, eu vou aguentar. Não, a ansiedade e a depressão são duas situações que hoje estão se aflorando de uma forma, assim, muito grande e as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Exatamente. É muito perigoso. Né? E assim, um fato, né, uma das coisas que a gente comentou recentemente, é que isso nos alerta a estar sempre preparado para tudo. Né? A gente vem sempre se preparando, né? Porque em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, ou seja, há tempo para coisas boas, mas também há tempo para coisas ruins. Ou seja, o momento difícil, o momento complicado, conturbador vai chegar, mas ele só vai te derrubar se ele te pegar vulnerável. Então, ou seja, já sabendo que se você está bem, em algum momento a situação difícil vai vir, a gente já tem que começar a se preparar. E uma das coisas que mais tem afetado as pessoas é o emocional. Né? Então, assim, emocionalmente, a gente tem que estar o tempo todo se preparando. Né? Buscando a Deus, conversando muito, tendo diálogo, né? Que é uma coisa que ajuda. E uma das coisas que acho que as pessoas, quando começam a ter essa fraqueza emocional, elas mais querem fazer é se distanciar. E aí, quando a gente se distancia, a gente não tem apoio, né? E aí a gente não tem ninguém com quem conversar, ou a gente às vezes fica com vergonha de falar alguma coisa, né? A gente fica com medo daquela pessoa. O que as pessoas vão achar se eu falar isso, né? Então, assim, procura alguém que é confiável, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que possa te trazer uma palavra. Também não dá para a gente se abrir com qualquer um, né? Se chegar para qualquer um e falar o que eu estou pensando, não, né? Procure pessoas que vão poder realmente te ajudar. Ô, Kevin, eu vou aproveitar que o microfone está na minha mão mesmo, né? Eu sei que é uma conversa franca entre homens, é um papo de homem, mas eu queria levantar uma bandeira aqui para as esposas. Nós temos ainda a possibilidade de ir e vir a alguns lugares, mesmo que sejam limitados. Né? Você, por exemplo, está trabalhando, eu tenho também a disponibilidade de poder sair, de poder resolver as coisas, de estar na igreja, de vir ao culto, fazer uma live. Você está trabalhando. E agora, as esposas que estão em casa cuidando dos filhos. Né? Eu sei que, de repente, não é o caso de todas as esposas aqui representadas, mas a minha, por exemplo, ela fica o tempo todo em casa. Então, não parece, porque a gente conseguiu, às vezes, sair, dar uma aliviada na mente e voltar para o ambiente de casa renovado. Agora, e a esposa que não sai? E ela que não pode, às vezes, sair do ambiente? Aí, agora, as crianças estudando em casa, né, porque era a hora que dava aquela desafogada, né, que a criança vai para a escola, o marido vai levar ou vai buscar e tal, e dá aquela aliviada durante o dia. Mas e agora, que está tudo sendo realizado dentro de casa? Então, assim, dividir as tarefas é importantíssimo. Se você tem um tempinho, pega o filho, leva para fazer alguma coisa, como a gente já falou aqui da brincadeira, do entretenimento, de alguma forma, para aliviar a carga. E não só isso, até mesmo as atividades domésticas, né? Ajudar a lavar uma louça, ajudar a limpar uma casa, organizar a casa. E eu acho que isso vale a pena a gente falar também, porque elas estão aí e merecem o nosso apoio, né? Uma salva de palmas aí para as mulheres, né? Gente, isso que o louça? pastor tem cozinhado, inclusive. Gente, isso que o pastor falou é interessante, porque às vezes o homem que trabalha e a esposa fica em casa, né, cuidando dos filhos, ele quer exigir muito da esposa. Você não faz nada. Irmãos, a tarefa doméstica não é aquela tarefa de 7 às 17.
Não é aquela tarefa que sábado e domingo você para, não. A tarefa doméstica, ela é diária. Não tem feriado, sabe? Não tem, como as pessoas falam, não tem dia santo, né? Não tem isso. A tarefa doméstica, a tarefa das nossas esposas é diária. A gente gosta da nossa roupa sempre limpinha, né? A gente gosta da comida sempre ao ponto. Agora, para você fazer isso todo dia, que às vezes eu já ouvi isso, até um comentário, uma coisa machista. Ah, você só fica em casa, você tem que fazer isso. Verdade. Não, varão, olha aqui. Não, o pastor vai abrir o coração aqui. Mas não faz isso não, tá, irmão? Não faz esse negócio, você não faz nada, eu que estou trabalhando, eu que estou pondo as coisas dentro de casa. Não é por aí, não. Eu tenho uma prima que, rapidinho, o microfone está na minha mão mesmo, né? Pega água. Eu tenho uma prima que mora em São Paulo, que há muito tempo eu não vejo, ela nem é prima de sangue, né? E comecei a conversar com ela no Zap e tal. Ela tem uma condição financeira razoavelmente boa. Ela mora em São Paulo e ela está passando por essas coisas, ela está passando por essa situação que o pastor citou aqui. Ela tem 2 filhos, uma é adolescente e o garotinho tem 5 anos. 5 anos, ela está passando por uma situação difícil com relação a isso, apesar de ter uma situação financeira muito boa, mas está enfrentando esse desafio. Ou seja, tem tipo de desafio que não está ligado à questão financeira de ter ou não. O desafio não escolhe cara, né? O desafio é para todo mundo, e cabe a mim, a você, a nós, homens, mulheres de Deus ou não, pessoas que não são cristãos e estão assistindo a live também. O desafio é como você tem lidado com isso, e é para isso que a gente está aqui, né? A questão de abrir o coração, que eu falei, é sobre ainda a questão das atividades domésticas. A minha esposa, ela ficou, esses dias agora passados, teve enferma, e inclusive ela ainda não está 100%. Beijo para você, amor, melhoras. Está enfrentando aí uma crisezinha aí a parte de rins e tudo mais. É um negócio bem chato, né? Mas pensar sobre isso, a questão de você ter que fazer as coisas que elas fazem. Só assim que a gente valoriza realmente qual é o tamanho da responsabilidade do lar. Quando você tem que colocar a roupa para bater na máquina, quando você tem que preparar o almoço na hora certa, quando você tem que produzir aquilo que quando você chega em casa já está tudo pronto, né? Então, assim, de novo, eu sei que eu vou ganhar uma nota 10 das irmãs aqui hoje, né? Os homens, de repente, nem vão me apoiar muito, mas as irmãs vão me apoiar pra caramba hoje. Mas lembrar disso, é só quando a gente coloca-se no lugar delas, né? E aí a gente começar a valorizar isso, né? Quando chegar em casa e pegar o pratinho de comida quentinho, poxa, vira para a esposa e agradece, né? Não só come, e às vezes ainda reclamar, dizendo por que não tem isso, por que não tem aquilo. Não, agradece. Poxa, muito obrigado por você ter preparado essa comida maravilhosa. E a gente se colocar realmente na condição de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Isso aí. Léo, quer falar, Léo? Leozinho, aqui, essa roupa sua, você passa também? Passa. Rapaz, vem. Não, vem cá. Dá uma voltinha aí. Rapaz, olha só. Igual boneco de bolo. Ei, como é que é? Igual boneco de bolo. Tá cheiroso igual pão com mortadela, né? Vai lá, Léo. Mas é isso aí, galera. Passa muito rápido, né, Cláudio? O tempo que a gente está aqui, né? Passa muito rápido. Dá vontade de ficar aqui até o dia amanhecer. Mas, dentro dessa questão aí das mulheres, acredito se vocês quiserem, pode até ligar para minha esposa. Eu tenho, graças a Deus, surpreendido ela. Por quê? Eu acho que eu posso falar com propriedade, porque ela me confirmou isso. Eu procuro ajudar ela no que for preciso, né, na questão da arrumação da casa, porque a gente dividiu as tarefas, a gente está batendo aqui na tecla, dividir as tarefas, e eu fico com a questão da arrumação da casa, e ela me confiou e disse para mim que quando eu lavo o banheiro fica melhor que ela. Então, se quiser, pode ligar para ela lá pro celular dela e confiar isso aí. Então é isso aí, galera. Sejam sinceros, não fala isso só pro irmão lavar o banheiro, não, tá? Não, isso aí, só para agradar, não fazer média, não. Mas eu quero também aqui deixar um abraço à minha esposa, dizer que eu amo ela, meu filho Samuel. E eu também não poderia deixar também de agradecer aqui o meu sogro, a minha sogra, que tem sido pessoas que têm nos ajudado nesse momento de quarentena. Minha mãe, né, que
tem ficado com meu filho durante o dia. Então, eu gostaria que, nesse momento de live, de agradecer, né, essas pessoas que têm dado esse suporte, para a gente poder também trabalhar tranquilo e chegar em casa também, poder, né, conversar com o Samuel e dialogar com ele e ter um diálogo bacana lá na família. Agradece aí, Paulo. Também quero agradecer a minha esposa, né? Já me atura há tanto tempo, né, gente? Vocês sabem disso, ela me atura há muito tempo, né? Minha trufinha de chocolate, meu tudo. Minha filhinha também que está assistindo, grande beijo, papai te ama, tá? Papai fica muito alegre. Todas as vezes que o papai chega ali na rua de casa, você escuta o barulho do carro, vê o papai chegando, vem toda animada, vem gritando, meu pai chegou, sua mãe fica um pouquinho de inveja, né? Mas, amor, te amo. É muito bom ter você como esposa e eu tenho certeza que ela se sente muito agradecida ter você como mãe também, né? E quem tem você como amiga, tem você como tudo, tem uma grande amiga, uma grande companheira. Eu sou grato a Deus pela tua vida também. Grande beijo. Pastor. Agradecer, né? Agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer ao Kevin, né, pela iniciativa. E que nós possamos fazer mais momentos como esse, até para interagir, né, com as pessoas que estão realmente confinadas, necessitadas, e que nós possamos lutar, né, nesse momento. Não desistir, não desanimar, né, como nós falamos ontem até na ministração, né, ser forte e corajoso, como Josué foi para enfrentar aquele momento difícil, porque uma coisa é certa, o Senhor está conosco, né? E que Deus abençoe a cada um de nós. Cláudio, Léo, muito obrigado aí. O Iverson, Deus abençoe. Kevin, bênção pura, muito bom. Top. Pode falar rapidinho. Quer dar um recado aí pro Pedro, a Marquinha? Tô com saudade de vocês. Não é do lanche não, tá? Não é do lanche que também, tem depois. Não é do lanche que tem depois. Paredão! Não é do lanche. Tamo junto. Não é do lanche que tem depois, não. É das nossas reuniões lá. Um abraço, Pedrão, Maxiane, Samuca, Verônica. Um abraço, Deus abençoe a todos aí. Gente, eu queria agradecer também a todos que estão assistindo. Queria agradecer a minha esposa, né, que tem me apoiado aí. Né, queria agradecer também aí a pessoa do Ives e Yasmin, né? A gente tem trabalhado duro aí para fazer tudo dar certo. Acho que é só assim que as coisas funcionam, é dando duro mesmo. Então eu queria agradecer, né? Queria agradecer ao pastor por ter confiado na gente, entendeu? Queria agradecer a todo o Ministério de Homens, né? E queria dizer para você, homem do Ministério de Homens, fique esperto, porque o próximo a estar aqui pode ser você, né? E se você que está assistindo gostou da live, deixa lá nos comentários para a gente poder estar melhorando, para a gente poder estar fazendo mais e mais vezes, né? Queria agradecer a todos, queria mandar um abraço a todos e queria dizer que eu estou muito feliz, né, pelo que Deus tem feito conosco. Amém? Porque juntos somos mais fortes. Tamo junto, galera. Valeu.